Nós já estamos de volta com você, continuando a reviver a celebração do Jubileu de Prata do Padre Marcelo Scheles, que foi realizada no iniciozinho desse mês. Vamos tratar agora das questões de segunda-feira, quando mais de 50 padres, vários seminaristas e 4 bispos estiveram numa celebração que foi feita em ação de graças por esse Jubileu de Prata. Nós começamos a reviver essa missa de segunda com a homilia de Dom José, o arcebispo metropolitano de Niterói. Vamos acompanhar o trecho em que ele faz referência à caminhada do Padre Marcelo Scheles. Reunidos na fé e na alegria, celebramos como presbitério o Jubileu de Prata do Padre Marcelo Scheles. Sabemos que jubileu vem de júbilo, é a hora do júbilo, é a hora de celebrar o momento da graça, é a oportunidade para se fazer uma parada na vida e rever o caminho trilhado. É a hora de reconhecer a presença amorosa e atuante de Deus na vida sacerdotal. E também, Padre Marcelo, o momento para renovar o compromisso de servir ao Senhor na igreja e na pessoa dos irmãos. Nesse dia de graça, o Padre Marcelo, de modo especial, é chamado a reviver aquele dia 11 de dezembro de 1993, com a imposição das mãos do querido e saudoso Dom Carlos Alberto Navarro. Padre Marcelo foi ordenado presbítero para o serviço da Igreja Arquidiocesana de Niterói. E hoje, 25 anos depois, reunido com uma família maior, família que foi gerada pelo Evangelho de Cristo, Padre Marcelo é chamado a louvar e bendizer a Deus, que o chamou e lhe concedeu o dom imerecido do sacerdócio de Cristo para ser partilhado com os irmãos. E os textos escolhidos para a liturgia de hoje são os mesmos do dia da ordenação. E as 3 leituras da Palavra de Deus ressaltam que a escolha para a oferta da vida é um dom gratuito do amor de Deus. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Ouvimos na primeira leitura. Ninguém deve atribuir-se esta honra do sacerdócio, senão o que foi chamado por Deus. Ouvimos na segunda leitura. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. A escolha gratuita por parte do Deus Amor passou e passa através de pessoas, de acontecimentos que permitiram ao Padre Marcelo responder ao chamado do Senhor. Pode ter sido o exemplo de um padre, a palavra de um catequista, o apelo de uma pessoa necessitada, a inspiração no momento de oração. Deus, com as sutilezas de seu amor, sempre nos interpela. Por isso, nós sacerdotes devemos ter essa consciência de nossa responsabilidade em testemunhar a santidade de vida, pois Deus também pode se servir de nós para chamar outros irmãos. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O chamado divino que configura todo presbítero com Cristo traz consigo as 3 conhecidas tarefas importantes na vida do padre: ser o mestre da palavra de Deus, o ministro dos sacramentos, o guia e pastor da comunidade. E a primeira leitura, narrando a vocação de Jeremias, salienta essa missão profética do padre como mestre da palavra. Jeremias faz a experiência do chamado de Deus para ser profeta, apresenta suas desculpas, diz que é muito novo, que não sabe falar,
mas o próprio Deus purifica os seus lábios e diz: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Essas palavras encorajadoras revelam que é Deus quem age com sua graça na vida daqueles que chama. Deus age na vida do profeta para que o seu plano de amor seja anunciado na comunidade. E esse chamado para o anúncio implica também a denúncia de tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus. Por isso, o padre profeta também precisa aprender a renunciar. Renunciar a coisas também honestas e justas, a fim de que o seu anúncio e denúncia sejam eficazes. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, ressalta a dimensão sacerdotal da vida do presbítero, como ministro dos sacramentos. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. O padre, portanto, mesmo cheio de fraquezas e erros, na sua compaixão pelos mais fracos, deve ser um sinal, uma mostra de que Deus ainda não se esqueceu de seu povo e continua a amá-lo, apesar de suas falhas e atitudes inconsequentes. E na missão sacerdotal, como ministro dos sacramentos, o padre tem a grande dignidade de ocupar o lugar do próprio Cristo. Quando o padre batiza, é o Cristo quem batiza. Quando o padre perdoa, é o Cristo quem perdoa. Quando o padre preside a Eucaristia, é o Cristo quem preside a celebração. Quando o padre unge o doente, é o Cristo quem consola o doente. Quando o padre abençoa o matrimônio, é o Cristo quem abençoa o casal. Esta é a grande honra para todos nós, padres, e ao mesmo tempo o grande compromisso de revelar com nossas palavras e com nossa vida a presença santificadora e misericordiosa de Jesus aos irmãos. E o texto do Evangelho de São João destaca a missão pastoral do presbítero como guia e pastor da comunidade, chamado a ser o homem da comunhão. Jesus deixa bem claro para todos nós: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Jesus é o caminho para a verdadeira alegria. Permanecer no amor de Jesus é o caminho da felicidade, pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Ele nos chama de amigos porque nos revelou tudo aquilo que ouviu do Pai. O presbítero pastor, chamado a ser o homem da comunhão, deve viver primeiramente o amor com o Deus uno e trino que o chamou à vida e ao ministério. E esta comunhão com o Deus Trindade manifesta-se na comunhão com o ministério do bispo, sinal visível de unidade na igreja, na comunhão com seus irmãos padres, membros de sua família presbiteral, na comunhão com os consagrados e cristãos leigos e leigas, dos quais deve ser um pai e um irmão. A vocação à comunhão do presbítero também se revela no seu trabalho missionário, de ir ao encontro das pessoas, especialmente daquelas mais afastadas do caminho de Cristo, propondo-lhes o evangelho da amizade, o evangelho da vida e da salvação. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Amados irmãos e irmãs, sabemos que sacerdote significa dom sagrado.
Sacerdote é dom sagrado, e por se tornar sagrado, e justamente por isso, é um dom que vai se renovando dia após dia. E dia após dia, em cada celebração eucarística, em cada pregação realizada, em cada doente visitado, em cada perdão concedido, em cada uma das centenas de reuniões paroquiais, em cada desafio, em cada esperança, se renova aquele desejo de ser um com Cristo, sacerdote, e com Ele, e como Ele, como sacerdote, devolver o mundo ao Pai. Padre Marcelo, hoje, ao recordar os passos dados nesses 25 anos, deixe passar pelo seu coração, cheio de gratidão, tudo que Jesus permitiu que você vivesse em seu ministério. Essa é a hora de cantar a misericórdia do Senhor que o chamou, como chamou os primeiros lá no lago de Genezaré, e continuou chamando outros, e vem chamando ao longo de 21 séculos, homens e mulheres incansáveis e dispostos e disponíveis e agradecidos. Sim, porque essa também é a hora da gratidão. Agradecer com todas as fibras do seu ser a Trindade Santíssima, pela fidelidade que o sustentou nesses 25 anos, apesar das suas fragilidades e limitações. Agradecer e colocar no altar do Senhor as paróquias e comunidades que foram dom de Deus para o exercício do seu ministério, com as suas alegrias e desafios. Agradecer e colocar no altar do Senhor a sua família, os seus formadores, os seus colegas e amigos, o bispo que o ordenou, os seus paroquianos e todos aqueles que fazem parte de sua história sacerdotal, também aqueles já falecidos. Padre Marcelo, você é um dom sagrado que acolheu o chamado e respondeu sim a Jesus. Você pertence a Ele, você é dele há 25 anos e mais, desde o batismo você é dele. Como será Ele próprio esse pão e esse vinho a serem consagrados? Nossas vidas são assim, são vidas que podem pertencer ao Senhor ou ficarem longe dele, depende da nossa resposta. De ouvir o chamado depende toda a nossa vida, de responder a Ele depende toda a eternidade. E em nome da Arquidiocese de Niterói, em meu nome, com o coração agradecido pela sua amizade, quero cumprimentá-lo e peço a Deus que continue abençoando a sua vida e ministério com fidelidade e alegria. Parabéns, Padre Marcelo. Maria, aqui invocada como Senhora da Assunção, acompanhe seus passos com seu carinho de mãe. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Depois da homilia de Dom José, a comunidade também prestou uma homenagem especial num ofertório, onde foram trazidos produtos característicos da região, como sal, como os peixes. Não temos toda essa cobertura porque faltou energia naquele momento, tanto na matriz auxiliar quanto nos estúdios da Pascom, então nós não temos registrados os momentos iniciais desse ofertório. Mas vamos acompanhar alguns momentos emocionantes quando a comunidade homenageava o seu pastor, o seu pai, o seu amigo, o Padre Marcelo Scheres.
Nós vamos agora iniciar nossa preparação das oferendas num ofertório especial, nesse dia tão especial, um ofertório especial. Queremos nos alegrar com o nosso amigo por essa grande lição de vida. As dores simbolizadas pela coroa de espinhos simbolizam a coroa de espinho, simbolizando a agonia, a solidão, a incompreensão e perseguições devido à defesa dos fracos, oprimidos, que foi a marca de seu ministério. Apresentamos a cruz, marca do autêntico discípulo e missionário, capaz de suportar dores e sofrimentos em defesa da justiça e da paz para alcançar a vitória em Cristo. Temos dores, mas também temos as alegrias, momentos de alegrias. Bom pastor é o que o senhor é, Padre Marcelo. Bom pastor, que no seu pastoreio não mediu esforços para ir em busca da ovelha perdida, a exemplo de Cristo. Bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. As ovelhinhas da nossa comunidade, trazendo flores para o Padre Marcelo. Suas ovelhinhas, suas sementinhas, que o Senhor conhece tão bem. Depois dessas homenagens, o Padre Marcelo Scheles recebeu uma bênção apostólica dada pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Quem fez a leitura dessa bênção e entregou essa bênção ao Padre Marcelo foi o Padre Humberto. Vamos acompanhar essa homenagem prestada na bênção apostólica pelo Santo Padre, o Papa. Sua Santidade, o Papa Francisco, concede com todo o coração a desejada bênção apostólica a Padre Marcelo Scheles Moraes, por ocasião de seus 25 anos de ordenação presbiteral, penhor de graça e favores celestiais. Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Cabo Frio, 10 de dezembro de 2018. Assina, em nome de Sua Santidade o Papa, o Cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro apostólico. Padre Marcelo agradeceu aos seus amigos padres, aos bispos e também à comunidade, fazendo uso da palavra. Quem também proferiu algumas palavras foi o bispo auxiliar de Niterói, Dom Luiz Antônio Ritt. Nós vamos acompanhar esses momentos do final da Santa Missa de segunda-feira, agora, aqui nessa edição especial do nosso programa. Eu quero dar, claro, uma palavrinha nessa manhã, antes da bênção final. Primeiro saúdo nosso arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, o nosso arcebispo. Saúdo também o seu bispo auxiliar, Dom Luiz Antônio Ritt, muito querido já entre nós. Saúdo aquele que eu chamo sempre bispo do meu coração, Dom Alano, a quem tanto amamos também em nossa arquidiocese. Saúdo a Dom Tarcísio Nascentes, que é bispo de Duque de Caxias e hoje deixou lá os seus afazeres da sua diocese
para estar aqui nesta manhã com a nossa comunidade. Meus bispos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela amizade, pelo afeto que há entre todos nós. Muito obrigado de coração. Quero também saudar as demais autoridades religiosas que estão aqui conosco, os meus amados sacerdotes, meus padres, meus amigos. Vocês estão sempre no meu coração. Eu rezo diariamente pelo nosso clero. Diariamente eu peço a Deus pela nossa perseverança e pela nossa comunhão fraterna, onde eu tenho tantos e queridos amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela amizade que há entre todos nós. Que Deus nos mantenha nesse caminho até o dia de chegarmos no céu, que essa é a nossa grande missão que nós temos. Saúdo também os nossos diáconos queridos, diácono Arley, diácono Arildo, e saúdo ainda os nossos seminaristas, né, meus queridos seminaristas. Alguns já foram meus alunos e outros serão muito em breve, passarão também pelas minhas mãos. É um prazer tê-los todos aqui. Ao nosso coral, muitíssimo obrigado pela presença. Hoje talvez um pouquinho desfalcados, porque alguns estão prestando exame lá no nosso seminário hoje. Mas muitíssimo obrigado, Padre André, muitíssimo obrigado ao nosso coral, a quem eu peço uma salva de palmas ao nosso coral. Obrigado a vocês. Saúdo também o nosso prefeito paroquiano, doutor Adriano. Muito obrigado, doutor Adriano, por sua presença. Saúdo o nosso vereador Vaguinho, é mais conhecido assim, né, Wagner? Vaguinho e sua esposa Paulinha. Muito obrigado, meus filhos, pela presença de vocês. São paroquianos também de nossa comunidade. E mais uma vez saúdo a minha paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Todos vocês que ontem à noite fizeram uma festa maravilhosa aqui para o pároco de vocês. Muitíssimo obrigado a todos vocês também pela presença nesta manhã dessa segunda-feira. Eu disse, Dom José, ao povo esses dias que para eles era muito difícil segunda-feira, mas que para nós padres era muito mais fácil nos reunir numa segunda-feira para celebrarmos essa missa em ação de graças. Mas a minha palavra é breve, porque na verdade não adiantaria eu tentar aqui multiplicar expressões, multiplicar palavras para falar do grande dom, do grande presente que Deus me deu. Aliás, a cada um de nós. Como poderemos retribuir ao Senhor? Como poderemos agradecer ao Senhor? Porque quando nós olhamos para nós, vemos claramente a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa fragilidade humana. Mas que interessante, aquele que é o Senhor do céu e da terra, aquele que é o Redentor do mundo, aquele que é o santificador da humanidade, quis chamar homens ao serviço do seu santo evangelho. Que dom, que graça, sem mérito nenhum de nossa parte. E durante esses dias, meus irmãos, eu fiquei assim com o meu coração, com a minha reflexão, me perguntando mais uma vez, como esse mistério de Deus se dá em nossa vida, como esse dom de Deus se dá em nossa vida. E em uma única palavra, eu encontrei aquilo que eu tanto no coração quanto na reflexão me perguntava. A carta aos Hebreus diz que o sacerdote é aquele que é o pontífice. E então me debrucei sobre essa palavra, pontífice. O que é pontífice? É aquele que faz pontes, é aquele que constrói pontes. Para que servem pontes? Pontes servem para unir distâncias, pontes servem para estreitar os laços, pontes unem duas margens e ponte também reúne pessoas. Fiquei então pensando, essa é a nossa missão.
unir as pessoas a Deus, levar as pessoas a Deus, aproximar as pessoas de Deus, mostrar o caminho, construir pontes, mas não pontes horizontais em primeiro lugar, mas em primeiro lugar a ponte que leva o homem para Deus e que traz a graça de Deus para a vida do homem. Hoje, Dom José dizia aqui na sua homilia que quando um sacerdote absolve o pecado, é Jesus que absolve o pecado. Quando um sacerdote celebra a Eucaristia, é Jesus que nos alimenta com um pão que desceu do céu. Quando um sacerdote derrama água à cabeça de cada um de nós, ali é Jesus Cristo nos levando para os braços de Deus. Pois bem, meus irmãos, esse é o nosso papel, levar os homens para Deus. Fizeram aqui um ofertório, trazendo uma rede e nos recordando que a nossa missão é ser pescador de almas para o céu. Então, a minha palavra não pode ser outra. Diante da minha pequenez, diante da missão maravilhosa que Deus nos concede, lembro-me aqui agora do Papa Bento XVI, no dia de sua posse. Ele dizia: consola-me saber que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Esse sou eu, um instrumento insuficiente nas mãos de Deus. Portanto, a minha única palavra, e não poderia ser outra: muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vocação, obrigado pelo sacerdócio, obrigado por esse amor maravilhoso que se realiza em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na casa da mãe, eu só quero dizer o seguinte: cantar com Maria, cantar com o senhor, Padre Marcelo Scheres, e com todo o nosso presbitério, com toda a nossa arquidiocese, dizer: o Senhor fez em você maravilhas e fez por meio de você maravilhas. O senhor está aqui trazendo, vestindo a casula da ordenação dele. O senhor conservou com tanto carinho a casula e certamente com ela o seu sacerdócio. E oferece a Deus hoje os frutos, e com o Senhor todos nós acorremos a Jesus com os bons frutos ao encontro dele que vem. Parabéns.